Como próxima característica do controle, todos criam suas próprias imagens na frente desta mesa e na frente da porta da frente. Crie-os de forma a obter uma imagem única e uma imagem coletiva. Todo mundo se vê e quando todos estão juntos em um só lugar. Que imagem obteremos então? Faça a si mesmo essa pergunta e tente fazer o exercício nos próximos 5 minutos e controle o processo. Então, novamente, todo mundo cria duas imagens. Imagine mentalmente que a imagem ou sua estrutura informativa que está tanto na frente da mesa quanto na frente da porta, fora da sala. Em princípio, você também pode se imaginar em 3 lugares, mas por enquanto 2 seriam suficientes. Quando todos estão em um só lugar, que imagem comum é criada? Aqueles que entraram em 3 posições receberão 6 posições de controle pares e ainda ímpares, não lineares, ou seja, novas posições. Aqueles que entraram em 2 posições receberão 4 posições retas e 8 não lineares. Tente pensar mais tarde sobre por que mencionei esses números. Agora, como parte desse controle, começo a descrever as informações de contato com o Criador. Mantenha essas imagens em sua mente, não as solte. Essa imagem unificada é o ato criativo, pois Ele criou tudo. E se há pensamento, então há também a presença do Criador, mas já através do seu pensamento, incluindo, é claro, através da presença direta. É importante que o Criador dê a todos a liberdade e as mesmas ferramentas que Ele usa. Então tudo será criativo e não haverá possibilidade de destruição. Do ponto de vista da tecnologia, é uma tecnologia de vida eterna e constante autorregeneração. Mostrei que na imagem unificada existe a presença do Criador. Todo mundo tenta resolver essa imagem por si mesmo. Trabalhe mais mentalmente, não só aqui em frente à mesa, mas também em frente à porta, em 2 lugares, na sala e fora da sala. Agora a camada de transição. Você vai de uma imagem, incluindo a unificada, para outra atrás da porta. A porta é o ponto de transição, está atualmente fechada. Como você atravessa uma parede com consciência quando a porta está fechada? Ao passar pela porta fechada, ao passar para a outra imagem, o que acontece na consciência? Em princípio, é sua própria imaginação, mas você sabe que quando se age no nível da percepção de objetos físicos, a porta tem que ser aberta, mas aqui ela está fechada. Então, como você vai para outra imagem? Pratique-o em casa e você experimentará uma resistência ondulante da realidade à medida que sua consciência penetra em ambientes sólidos, uma parede, por exemplo. Dessa forma, você será capaz de sentir qualquer objeto, seja uma câmera de vídeo ou uma molécula, no nível emocional, qualquer coisa. Este é um treinamento para adquirir certos sentimentos. É uma tecnologia para desenvolver clarevidência controlável, por exemplo. Você deve ver a realidade corretamente, como ela é. Pratique-o com o que o cerca, em objetos e pessoas. Se com a ajuda da consciência, com um impulso, se detecta um problema, uma doença em uma pessoa, ela deve ser restaurada de forma síncrona. Esta tecnologia visa reconstruir qualquer outro ser humano. Depois de dizer que você precisa construir o impulso e percebê-lo a partir de todas as informações, apresentei um exemplo. Foi o exemplo da colina, da qual rapidamente se tira o impulso para si mesmo. Ao fazê-lo, você primeiro constrói o impulso e depois o percebe. Porque a reconstrução está ocorrendo? Porque o Criador já o criou no futuro. Aqui, a versatilidade da palestra se constrói novamente no sentido de que o Criador existe em todos os lugares. Então, preste atenção, deve-se agir como o Criador age. Esta tecnologia pode ser entendida simplesmente fazendo perguntas básicas. Onde o Criador existe? E como ele ensina? Se você examinar mais de perto,
meus resultados em relação à reconstrução do tecido destruído, muitas vezes é o caso na situação inicial que os órgãos simplesmente não estão lá. Eles foram destruídos por metástases ou removidos cirurgicamente. E quando eu os reconstruo, eu apenas me pergunto: como o Criador faz isso? Depois eu olho para isso e faço com o mesmo princípio. Isso é tudo. Daí a tecnologia da pergunta: como o Criador age? Se possível, use essa tecnologia, então será compreensível, inclusive do ponto de vista do seu pensamento, como o Criador age. Existem certas simplificações em reconhecer esta tecnologia que o Criador colocou no mecanismo do desenvolvimento humano, o que significa que se pode seguir suas ações sem copiar suas ações, pois ele deu esse caminho de como funciona a todo ser humano. De qualquer maneira, você já a conhece. Chama-se clarividência. O que significa que você sempre sabe. Você sabe a resposta, a solução. Não para aquele cuja intuição sempre foi altamente desenvolvida. O termo conhecimento existia em toda parte. Possivelmente ele reprimiu isso com lógica no futuro de seu pensamento, embora se pudesse usar exclusivamente esse sistema. Este é o parâmetro em termos de tomada de decisão. Ou você usa a lógica do processo, incluindo o impulso de controle, ou a clarividência controlável. Clarividência controlável, porque seu impulso de percepção deve ser tal para que você primeiro reconstrua o ambiente o máximo possível, ou seja, primeiro faça o máximo possível para que não surjam problemas em sua percepção na realidade. Isso significa clarividência controlável. Seu impulso necessariamente direciona a realidade na direção positiva do desenvolvimento dos elementos, seja uma doença, um negócio, outras coisas. Você pode usá-lo para parar um reator nuclear se houver risco de explosão. Quanto aos objetos de informação, não os determine como pequenos ou grandes. Tudo está no mesmo nível de controle. O Criador criou a construção do mundo de tal forma que todos os objetos tenham as mesmas propriedades, seja uma usina nuclear, um carro, uma molécula, uma pessoa, uma planta. Portanto, do ponto de vista do controle, não há diferença fundamental no que você obtém dos controles remotos. Por exemplo, pode-se curar uma pessoa, salvar uma usina nuclear ou um avião. Vamos pegar meus resultados para o diagnóstico de tecnologia. O incidente descrito no final do meu primeiro volume é particularmente recomendável. Este incidente foi descrito e autenticado pelo piloto de testes Boris Ivanovich Veremey, que já é conhecido no mundo. Lá ele escreve sobre o comando de uma aeronave, Tupolev 144. Observe o seguinte sistema. Executei o que parece ser um diagnóstico simples. O problema estava no campo. Mais especificamente, o aparelho responsável por ele deu informações erradas. Uma decisão tinha que ser tomada, se era porque o dispositivo estava lendo incorretamente ou se o ângulo de inclinação estava realmente errado. Conhecendo as informações corretas, os pilotos conseguiram evitar o acidente, o que também pode ser deduzido da conclusão dos especialistas. Os pilotos conheciam minhas informações diretas e comuns, que, por exemplo, também foram fornecidas aos projetistas. Na verdade, meus controles eram mais gerais. Apenas tirei certas informações como um elemento do evento e coloquei as informações sobre o avião não cair no evento subsequente. Eu percebi e repassei o evento no futuro. Os pilotos saindo do avião com segurança, etc. Você poderia colocar um ponto nessa parte do voo de teste. Ao controlar eventos, certifique-se de observar o resultado do controle. Muitas vezes você pode orientar através do resultado final. É o princípio da autorrecuperação. É um controle pela realidade externa já normalizada.
pode-se obter a norma pela presença da realidade normatizada e esse impulso no seminário de autores conduzidos por mim. Dirija a si mesmo. Tal ação não sobrecarrega o aparato de pensamento. Ainda estamos falando sobre a segunda posição como parte da palestra da autorrecuperação, mas já aqui inicia uma transição suave para controlar quaisquer eventos da própria consciência. De acordo com a minha experiência e trabalho, no que diz respeito ao controle a qualquer distância, o princípio da autorrecuperação e o princípio de controle de eventos são muitas vezes sintetizados, ou seja, você vê a realidade e pode, se quiser, ser você mesmo nesta realidade. Veja e ao mesmo tempo controle suas próprias informações. Por exemplo, restaure-se ou construa eventos. Este é o princípio de mudar para a área controlável, ou seja, levar em consideração sua própria área ao mesmo tempo. Mas há também o princípio do controle direto dos acontecimentos, onde não é absolutamente necessário trabalhar com a própria área. Tente testar os dois. O primeiro sistema é o sistema de duas coordenadas, são seus eventos. É o que o cerca com o mundo exterior. Isso significa que o impulso que emana de você é o impulso de controle de dois volumes de informação. Ou o outro princípio, você controla o volume de informações em que está focado. Pode ser uma cura, um controle de qualquer série de eventos ou em nível molecular. Não tem significado de princípio, mas não olhe para essa área de informação, mas entre nela, emerja lá. Vou falar sobre o princípio de controlar duas áreas de informação. O princípio de controle direto de qualquer evento com a ajuda da própria consciência. Aqui está um ponto a ser observado. Quando você olha para duas coordenadas, eu uso essa expressão matemática porque elas realmente são coordenadas na consciência. Você sempre isola uma área entre as coordenadas. Começa a funcionar controlando dois sistemas próximos ao corpo. Ao trabalhar consigo mesmo e com eventos externos ao mesmo tempo, no lado direito do corpo, você separa duas áreas, duas esferas, crie duas esferas. Ao trabalhar com uma coordenada, controle de um evento, é aconselhável trabalhar ao nível da cintura, cerca de 50 centímetros do chão, à esquerda do corpo, ao nível da cintura. O controle está na frente do corpo. Olhando para a minha prática, existe um sistema de controle que permite o controle instantâneo ou apressado. Então preste atenção. Uma coisa é pensar simples, outra é pensar no domínio do controle, porque é aí que você impacta a realidade imediatamente. Neste contexto, no início, siga os impulsos de controle, preste atenção ao que está acontecendo na realidade, por exemplo, quando se trata de macrocontrole, como a mídia de massa reage a isso. Quando é a cura de um paciente, então controle o processo. Quando se trata de um evento, significa estar no controle desse evento. No início, certifique-se de tentar projetar o impulso de controle em algum lugar do plano físico. Por exemplo, o objetivo da governança é o desastre, evitando que um problema aconteça. O principal aspecto do controle é o controle direto e preciso. Os elementos que você percebe no plano físico da realidade podem não se materializar, o que também é seu objetivo na prevenção de uma possível catástrofe. A tarefa do sistema de desenvolvimento harmonioso e inofensivo é, em primeiro lugar, evitar o surgimento de problemas. Aqui você tem que olhar para as experiências já existentes. Tenho dois tipos de relatórios que são compartilhados comigo. O primeiro tipo é o controle no nível informacional, onde um problema específico foi identificado. No entanto, por favor, denuncie-o por escrito. Aqui você deve trazer imediatamente o conceito de clarividência controlável. O que você percebe como um problema precisa ser posicionado em uma direção positiva. Então você percebe o resultado já positivo.
Anota e comunica que o problema foi resolvido usando uma determinada tecnologia no nível informacional. O outro tipo de relatório é o controle de eventos da camada física. Pratique dirigir um evento do plano físico da seguinte forma: sintonize-se para projetar o mínimo possível de problemas em suas informações. Se alguma coisa já estiver fixa, observe e busque-a com direção constante em uma direção positiva. Por isso, muitas vezes, em algumas questões, o controle no nível informacional não pode ser verificado. A informação foi substituída, não houve explosão. Uma pessoa, na verdade, ficou bem, etc. Como eu disse, esse também é o seu objetivo. No outro caso, são coordenadas conhecidas e é necessária ajuda. Anote a situação inicial e, se for um problema de saúde, aconselho acompanhar o desenvolvimento da situação no mesmo equipamento médico e pelos mesmos médicos. Mas, se for um processo físico diferente, então, de alguma forma, ele deve ser abordado de forma mais analítica. A princípio, tente controlar os sistemas da realidade física. Meu sistema é realmente um sistema de educação espiritual. Esta educação está estruturada de tal forma que seu principal objetivo é ser capaz de prevenir uma série de possíveis catástrofes ou impedir que qualquer processo patológico aconteça na realidade. O sistema de educação é tal que se atinge um estado de espírito. Este também será o seu controle mais comum sem aplicar o status lógico de um controle, que, em qualquer caso, há uma transformação da realidade em uma direção positiva. Assim, a transformação será tal que no futuro lidaremos definitivamente com a situação que talvez não tenhamos encontrado antes. O objetivo da educação não é o aprendizado constante de quaisquer métodos que sejam conhecidos e possam ser repetidos. Isso pode ser feito se você tiver muito tempo. O objetivo da educação é ser capaz de controlar qualquer ambiente, mesmo completamente desconhecido, no futuro ou no passado, tendo a capacidade de escolher o mecanismo que controla você e todos os outros. Economizar, portanto, a metodologia de controle de eventos da própria consciência, incluindo eventos de qualquer tipo e a qualquer distância. É uma metodologia de desenvolvimento intelectual que permite que você encontre várias soluções em um piscar de olhos. A metodologia também permite realizar tal controle que, de fato, você obtém um resultado instantâneo ou consegue controlar os sistemas que talvez até ninguém além de você tenha conhecimento. No entanto, você pode ver através desse elemento da realidade, transformá-lo e não permitir que ele apareça em qualquer lugar da forma de uma catástrofe ou patologia. O objetivo de controlar os eventos a qualquer distância é aprender a lidar simultaneamente com qualquer situação possível no futuro ou no passado. Você tem que ser capaz de torná-lo tão real quanto as coisas que são comuns para você. Você também deve possuir um instrumento absoluto de controle no nível espiritual, lógico ou em qualquer outro nível, incluindo o controle direto da alma. A este respeito, introduzo alguns axiomas. Haverá 4 axiomas que você pode aprender de forma independente em casa, como lição de casa. Sua tarefa é estudar a influência dos axiomas uns sobre os outros e o resultado para obter esses axiomas, uma tecnologia concreta para controlar eventos a qualquer distância. O primeiro axioma: controlar os eventos a qualquer distância é feito de forma que os eventos sejam transformados, principalmente do ponto de vista da projeção em sua realidade interior. Ou seja, é preciso separar a realidade interior dentro do corpo, ou melhor ainda, dentro da alma, no reino profundo da alma. Olhamos para os controles de forma síncrona. Tudo o que acontece do lado de fora se reflete na alma como em 2 filmes paralelos. Segundo axioma: a alma constrói toda a realidade externa, assim como constrói o corpo.
Assim, o mecanismo de construção da realidade para a alma está unificado com o mecanismo de construção do corpo. Terceiro axioma: o Criador cria tudo simultaneamente e existe em cada sucessão. Este axioma é extremamente claro, então passarei para o próximo. O quarto axioma: a pessoa percebe os eventos externos não apenas oticamente e com a ajuda da consciência, mas também com outros sistemas que podem ainda não ser conhecidos por ela. No futuro, você desenvolverá esses sistemas de percepção e os usará conscientemente. Aliás, é uma ferramenta para o autodesenvolvimento. Sintonize o futuro, segundo, horas, anos, e veja o que leva você lá no futuro para ter o aparato para controlar o ambiente externo e interno naquele momento.